Eu tomei a decisão de me desinscrever do canal do Nando Moura. Confesso que não é uma decisão fácil pra mim, até porque o Nando é um cara que eu acompanho desde 2019, 2020, desde a época do bolsonarismo, né, da onda bolsonarista, né? Não muito da onda petista, mas da onda bolsonarista sim, eu acompanho desde aquela época, desde 2019, 2020, passei pandemia, passou pandemia e tal e tudo. E não é uma decisão fácil pra mim, sabe? Porque eu realmente gosto muito do Nando. E eu também queria falar uma coisa pra vocês. Eu ainda não falei, tipo, oficialmente, né? Mas eu tô passando por um processo de libertação e eu tô deixando coisas, tipo, coisas que me distraem, que me consomem, sabe, como ser humano. Eu tô começando a largar essas coisas. Eu não vou dar detalhes sobre isso ainda, porque não tá na hora. Mas assim, por que eu tomei a decisão de me desinscrever do canal do Nando Moura? Não é porque eu sou inimigo dele, não é porque eu não gosto dele, não, não é nada disso. Muito pelo contrário, eu continuo gostando do Nando Moura, sabe? Continuo, enfim, eu continuo, sabe, tendo um apreço por ele, sabe? Eu realmente quero que ele vá pro céu, sabe? Apesar de que ele tem, tipo, é real que ele tem falhas e tal e tudo. Eu, mas as coisas que ele tá fazendo com o André Guedes simplesmente não dá mais pra tolerar, sabe? Porque é o seguinte, mano, assim, eu não sou inimigo do Nando Moura, sabe? Mas eu tô mudando um pouco a minha opinião de querer encontrar com ele, querer tomar café com ele, essas coisas, sabe? E por que eu tô tomando essa decisão? Pra quem não sabe, no início, né? Lá bem no início mesmo, quando ele começou toda essa treta com o MBL, o Nando Moura, ele não falava, tipo, ele não atacava diretamente o Marcelo Brigadeiro, o Danilo Gentili e o André Guedes. Ele falava muito assim, tipo, gente, vocês precisam acordar, sabe? Ele tava muito mais isso, ele não fazia essas críticas pesadas que ele tava fazendo agora. Ele falava o seguinte, não, gente, vocês têm que acordar, sabe? Vamos orar para que vocês acordem. É muito decepcionante ver que vocês estão indo pro lado do MBL, né? E assim, eu realmente acho que o Danilo Gentili e o Marcelo Brigadeiro foram mesmo pro lado do MBL, né? Eles foram pro lado do MBL e estão passando pano pra tudo o que o MBL faz e tal, e tudo, até pelas coisas que o próprio Nando mostrou. Mas o André Guedes não, mano. Porque o André Guedes realmente já provou várias vezes que faz críticas em relação ao MBL, que não concorda com as atitudes dele. E o Nando Moura coloca o André Guedes no mesmo balaio do Marcelo Brigadeiro e do Danilo Gentili. Pra quem não sabe, eu me inscrevi do canal do Marcelo Brigadeiro não por causa do que o Nando falava sobre ele, nem por causa do que o Marcelo falava sobre o Nando, mas sim porque o Marcelo Brigadeiro ele inventou que o Eli Montana era ele não gostava do povo judeu, que se é que vocês me entendem, sabe? E era a favor de um grupo terrorista palestino que eu também não vou chamar o nome, né? Não vou falar o nome dele, mas ele falou que ele era a favor desse grupo terrorista palestino, sendo que o Henry Montana já falou claramente no vídeo dele que ele não é e que o Marcelo Guerreiro não soube diferenciar o povo palestino desse grupo terrorista, né? Foi por isso que eu me inscrevi no canal do Marcelo Brigadeiro. Agora, em relação ao André Guedes, o Nando Moura, ele passou de todos os limites, porque ele começou a chamar o André Guedes de bigodista, ele começou a envolver a família do André Guedes e tal e tudo, então ele inclusive incitar a violência contra o André Guedes. Lembrando que nesse tempo durante todo esse tempo que eu fui inscrito do Nando Moura, eu nunca falei que nem com os piores inimigos dele, com as pessoas que ele criticava, que mais atacavam ele, eu nunca falei que eles deviam sofrer violência nem nada, eu nunca falei isso, nada. A única vez que eu falei que uma violência foi justificada foi a questão da cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal. Mas depois eu mudei de opinião e vi que aquilo realmente estava errado. O Nando Moura não fez o mesmo, né? Mas assim, eu vi que aquilo estava errado e realmente eu tirei aquele vídeo que eu falava que a cadeirada do Datena no Pablo Marçal foi justificada. Eu tirei aquele vídeo. Não pedi desculpas formalmente, mas eu tirei aquele vídeo, né? E realmente eu tinha mudado de opinião em relação a isso. Eu vi que foi um erro meu, sabe? Todo mundo comete erros, eu vi que foi um erro meu. E se naquele tempo eu não pedi desculpas, eu peço desculpas agora pro Pablo Marçal. Não que eu goste de você, sabe? Eu realmente acho que você é um muito mau caráter, mas eu peço desculpas a você, porque eu sou cristão, né? Eu peço desculpas a você por eu ter defendido a cadeirada que o Datena te deu, né?
Mas voltando ao assunto do vídeo. O Nando Moura ele passou de todos os limites com o André Guedes. Ele chamou o André Guedes de bigodista, ele incitou a violência contra ele, falou um monte de coisas, inclusive distorcendo fatos, inventando narrativas, mentindo, sabe? Ele já fazia isso com o Marcelo Brigadeiro, e o Marcelo Brigadeiro se defendia e tal e tudo, mas eu acho que o Marcelo Brigadeiro também faz algumas coisas que eu não concordo, por isso que eu não tinha desinscrito no canal do Nando Moura até o momento, né? Mas depois que o André Guedes começou a mostrar o dele no novo canal e mostrar que tudo que o Nando Moura fazia, né, com ele, eu resolvi me desinscrever, porque realmente não dá para eu ficar tolerando esse tipo de comportamento do Nando Moura, sabe? O Nando Moura eu não sei por que ele tá tratando o André Guedes dessa forma, mas uma crítica que eu tenho ao André Guedes é em relação uma charge que ele fez, né, um cartoon que ele fez lá atrás, quando o Nando Moura ainda estava sendo bem doce com ele, né? Que foi quando, né, o André Guedes fez. Ele tava fazendo críticas ao MBL e tal e tudo. Não, desculpa, o Nando Moura tava fazendo críticas ao MBL e tal e tudo. E o André Guedes fez uma charge colocando como se o Nando Moura fosse cabo eleitoral do Oruan e também, né, como se assim, como se ele já tratasse o Danilo Gentili, o Marcelo Brigadeiro, o próprio Negredes e o Thiago Braga como traidores, sabe? E aí depois o Nando Moura fez um vídeo se defendendo, falando, não, o André Guedes, não sou eu que tô dando voz pro Uruguai, é o MBL que tá dando. Aí ele ficou nisso aí, sabe? E até o momento, então ele tava certo, sabe? Ele tinha que fazer esse vídeo e tal e tudo, e ele tava certo nesses pontos. Só que aí ele começou a ser mais chamar o povo de cúmplice, né? O André Guedes e tal, e tudo de cúmplice. Ele chamava de omissos, sabe? Falavam que eles eram os omissos, sendo que o André Guedes já explicou que ele nunca tinha feito vídeo em relação ao MBL por não dar view, mas ele criticava no Twitter e outras partes, sabe? E o Nando Moura sabe que ele critica, né? E assim, essa é a crítica que eu tenho ao André Guedes, sabe? Mas, tirando isso, eu acho que é muito pesado o que o Nando Moura tá fazendo com o André Guedes, sabe? Ele realmente tá passando de todos os limites e não dá pra eu ficar afiliado com um cara desse. Então eu resolvi me desinscrever. Eu espero que o Nando Moura conserte esse comportamento dele enfim, e para ele não ser tão assim, tão, tão fazer coisas tão graves como essa, sabe? Eu vou deixar aqui o vídeo do André Guedes na descrição também, para quem quiser assistir e ter mais informações sobre o que o Nando Moura tem feito com ele, sabe? E assim, eu acho justo que o André Guedes processe, eu acho que tem que processar mesmo pelo que o André Guedes fez, pelo que o Nando Moura fez ao chamar o André Guedes de bigodista, né? E eu acho justo que o André Guedes processe mesmo, sabe? Tomara que ele ganhe, sabe? Porque realmente, mano, o Nando Moura também processou o Maurício do Ricardo por fazer a mesma coisa que ele fez com o André Guedes, né? Que o Maurício do Ricardo colocou uma foto dele ao lado do Bigodinho e agora o André, e agora ele vai lá e coloca uma thumb junto com o André Guedes falando do sabor bigodismo, né? Se é que você mesmo entende. Então eu resolvi me desinscrever do canal do Nando Moura por esses motivos, por esse motivo, pelo que ele tá fazendo com o André Guedes. Eu não acho justificável que ele faça a mesma coisa com o Marcelo Brigadeiro e nem com o Danilo Gentili, mas os dois, eu já acho que tanto o Danilo Gentili quanto o Marcelo Brigadeiro são muito sem caráter, sabe? O Marcelo Brigadeiro fica passando pano pra tudo do MBL e o Danilo Gentili também, diferente do André Guedes, que eu acho que até o momento eu acho que ele não passa pano, que ele tem críticas sim válidas ao MBL, sabe? Mas o Nando Moura realmente passou de todos os limites com o André Guedes e é por isso que eu resolvi me desinscrever. E lembrando mais uma vez, eu não sou seu inimigo, Nando Moura. Não me trate como seu inimigo, não me xingue nem nada, tá bom? Eu não sou seu inimigo, eu só tô fazendo isso por causa da sua conduta em relação ao André Guedes. E eu tô demonstrando meu apoio em relação ao André Guedes. Mas eu não sou seu inimigo, Nando. Eu quero que você conserte esse seu comportamento para que no fim, para que quem sabe futuramente eu me inscreva de novo. Você tem uma transformação, uma santificação tão grande que vale a pena eu assistir seus vídeos de novo, eu interagir com você de novo e ser seu inscrito novamente. Então,
lembrando, Namora, eu não sou seu inimigo, mas eu quero que você seja transformado e que você pare com essa conduta sua, reveja seus posicionamentos, seus erros, o que você tá fazendo, né? Você reveja tudo isso, passe pelo processo de santificação, que é se tornar esse mais semelhante de Cristo, já que você se diz cristão, para que no final eu volte a ser seu inscrito e volte, enfim, a interagir com você, né? Não que você tenha me visto, claro, você nem sabe que eu existo, né? Mas que eu volte a comentar nos seus vídeos, que eu volte a, enfim, te admirar como eu te admirava. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo e falou.